Antes de começar propriamente esse vídeo, eu quero deixar muito bem claro que nós não endossamos nenhum ato de guerra, nenhum tipo de violência. Nós somos a favor da paz, do respeito e da liberdade. E eu resolvi gravar esse vídeo, com esse tema devido à importância que os acontecimentos atuais eles têm em todos os setores da vida. E nós, como estudantes, praticantes de alquimia, do esoterismo de uma forma geral, aliás, independente se nós nos dedicamos ou não a alguma forma de esoterismo, de espiritualidade, a gente precisa ficar atento aos movimentos que estão ao nosso redor. No dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo acompanhou com perplexidade a invasão russa no território ucraniano, tendo como protagonista, um dos protagonistas dessa ocorrência, o presidente Vladimir Putin. Então, pelo alcance de tais acontecimentos, pela sua relevância global, por ser um movimento no grande tabuleiro mundial que está sendo redesenhado, uma nova ordem geopolítica, é um movimento de caráter, pelo menos eu acredito, eu enxergo dessa maneira, de caráter profético, inevitável. A gente resolveu fazer o estudo numerológico e o perfil numerológico e alquímico do Putin, o presidente da Rússia. Então, eu vou apresentar aqui a nossa interpretação, como que a gente enxerga essa personalidade do ponto de vista da numerologia cabalística e dos preceitos da alquimia. Então, conforme a numerologia cabalística, ela prevê, nós temos diversos números que são oriundos do nosso nome de nascimento e da nossa data de nascimento. Então, aqui eu vou pegar apenas os números principais, os números de motivação, impressão, expressão, missão e destino. Esses 5 números, que são os principais números da nossa personalidade. Já o perfil alquímico, da forma como nós fazemos, é uma inovação da nossa escola de alquimia e esoterismo. Então, o que a gente fez foi aproximar os preceitos da numerologia cabalística com os preceitos alquímicos. Então, se você é um estudante de alquimia, você sabe que existem os 4 elementos e as 3 substâncias, fogo, terra, ar e água, enxofre, mercúrio e sal. Então, nós atribuímos um perfil para cada número. Então, cada número ele está numa relação direta com um elemento e, consequentemente, com uma substância alquímica. Então, o nosso mapa ele já traz essas informações. Então, o trabalho que a gente fez foi criar uma interpretação, e a partir dessa interpretação a gente fazia o estudo da personalidade sob o ponto de vista tanto numerológico quanto alquímico. E é exatamente o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. É uma forma resumida, porque o mapa numerológico completo, eles são mais de 50 páginas, então aqui eu trouxe o que eu considerei mais relevante para essa personalidade, ok? Então vamos aqui para a interpretação. Um olhar geral sobre os principais números do Vladimir Putin explica toda a sua trajetória até aqui. Então veja os principais números, os cinco números da personalidade. Então ele é uma pessoa com motivação 3. Então o Putin é movido pelo desejo de se expor ao público. Ele anseia por estar sempre em evidência para o maior número de pessoas. Quando em desequilíbrio, uma pessoa com o número 3 não se importa com o método de atingir a popularidade, no sentido de ser conhecido. Todo o impulso criativo passa a cooperar para esse fim, para essa finalidade. Então, esse número 3 na motivação dele traz toda essa carga de ser movido pelo desejo de estar em exposição.
Isso marcou a sua trajetória, desde o início até o momento atual. Ele é uma pessoa com impressão número 1. Então, uma pessoa com esse número de impressão é visto como um líder forte e imponente. Ele tem consciência dessa característica e sempre a utilizou para ascender politicamente e se perpetuar no poder. Uma pessoa com impressão número 1 não dá muita importância, ou pelo menos tende a não dar muita importância ao que pensam dele, pois a sua autoconfiança dispensa aprovação alheia. O Putin tem expressão número 4. Então, uma pessoa com expressão número 4 precisa ver materializado o resultado dos seus esforços e conserva valores tradicionais, além de ordem e disciplina. Então, a pessoa com expressão 4 valoriza esse tipo de coisa. E a vibração desse número favorece o trabalho com o dinheiro e coisas palpáveis. Então, são pessoas que gosta de ver o resultado do seu trabalho como um objeto físico, material, precisa lidar com coisas materiais. O militarismo e a política, assim como a engenharia e a indústria de uma forma geral, são algumas das atividades profissionais compatíveis com quem possui expressão número 4. E vale destacar que, antes de se tornar político, Putin era agente da KGB, que é uma agência soviética, de inteligência. Então, isso explica a sua predileção por tais assuntos, por atividade dessa natureza. E antes mesmo dele ser recrutado pelos agentes da KGB, ele se dedicava ao esporte, ele era um lutador de judô, se destacou nessa atividade, e foi exatamente essa desenvoltura na prática desse esporte que chamou a atenção dos agentes da KGB e que o recrutaram. O Putin possui destino número 7, então uma pessoa com esse destino tende ao temperamento reservado. Tem facilidade para buscar conhecimento e discernimento para executar os seus planos, sejam eles bons ou ruins. O caminho de quem possui o destino número 7 é o da sensibilidade, da estratégia e do conhecimento. E repito, esses princípios são válidos tanto para as obras da luz quanto das trevas. O Putin tem missão número 11, trata-se de uma missão desafiadora. O destino 11 costuma ser intenso e requer certeza ou fé profunda nas próprias crenças. É o caminho da força que faz valer as próprias ideias. O 11 favorece a realização de qualquer projeto, desde que a estratégia e a atitude estejam perfeitamente alinhadas. E mais uma vez, isso vale tanto para o bem quanto para o mal. E esse é o perfil numerológico de Vladimir Putin. E agora a gente vai ver o seu perfil alquímico. E antes da gente adentrar no perfil alquímico, eu quero esclarecer um ponto que considero muito relevante, principalmente se você ainda não estudou. Se você, por exemplo, não é aluno da nossa formação em numerologia cabalística, eu quero esclarecer o seguinte: não existe um perfil bom, um perfil ruim, ter determinado número é bom, ou determinada substância em evidência no mapa é bom ou ruim, ou ter as 3 substâncias ou os 4 elementos igualmente distribuídos é o ideal. Nós não enxergamos dessa forma. Os números, as substâncias, elas são como ferramentas. Então, todos nós, ao nascermos, recebemos como se a gente tivesse recebido uma caixinha de ferramentas, e essas ferramentas elas não são nem boas nem ruins. O que torna uma vida produtiva, o que torna uma vida elevada, é o que cada um faz com essas ferramentas, e não as ferramentas em si. Então, por exemplo, um martelo e alguns pregos, eles podem ser utilizados para crucificar ou para construir uma casa. As ferramentas são exatamente as mesmas, mas o que faz com que o resultado disso seja positivo ou negativo é o que cada um faz com elas. Então, por exemplo, tem pessoas
que é até aqui o caso do Putin, que tem o perfil intensamente sulfúrico. Agora, isso não significa que essa pessoa necessariamente seja sempre violenta, ou que ela seja violenta. Isso significa o quê? Uma pessoa sulfúrica, por exemplo, que ela tem muita energia ali dos elementos fogo e terra. O enxofre é a convergência do fogo e da terra. Agora, uma pessoa sulfúrica pode usar essa energia para a guerra ou para promover a paz. Ela pode utilizar isso tanto para destruir quanto para construir. Então, o fogo mesmo, agora o fogo, a chama, né? Ela pode ser utilizada para cozinhar, pode ser utilizado para purificar, como também pode ser utilizado para destruir. Então, o fogo em si, ele não é nem bom nem ruim, mas é o uso que nós fazemos dele que torna, né, os seus efeitos, né, construtivos ou destrutivos. Então, não existe número bom, número ruim, substância boa, substância ruim. Elas são neutras. Né? O que torna a coisa toda boa, ruim, é o uso que cada um faz, né, dessas ferramentas. Então, vamos ver aqui o perfil alquímico de Vladimir Putin. Estamos diante de uma personalidade intensamente sulfúrica. Dos milhares de mapas numerológicos que eu já fiz, eu nunca vi um com 100% dos setores contendo energia sulfúrica. Então aqui a gente tem 29% de enxofre sulfúrico, 29% de enxofre mercurial e 14% de enxofre salino, ou seja, 72% enxofre, né? 29 mais 29 mais 14. Apenas de enxofre com as suas modulações, desde o sulfúrico, passando pelo mercurial, até o enxofre salino. E nós temos também 14% de sal sulfúrico e 14% de mercúrio sulfúrico. Então, se você reparar, todos os setores ali, a gente tem enxofre ou um caráter sulfúrico. Então, por isso que eu afirmei que estamos diante de uma personalidade com 100% de energia sulfúrica. É uma espécie de bomba ambulante, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Pessoas com enxofre dominando o mapa numerológico apresentam algumas características muito marcantes. Tendem, né, lembrando, são tendências, tá? Tendem a ser competitivas, a gostar de esportes, militarismo e empreendedorismo. Adoram começar coisas novas. Se comunicam de forma direta, objetiva e frequentemente agressiva. E não costumam ter paciência com quem faz muito rodeios para falar. Fisicamente, tendem a ser atléticos ou robustos. O princípio ou substância enxofre, né, conforme eu disse, é a convergência dos elementos fogo e terra. Portanto, pessoas sulfúricas reúnem características desses dois elementos. Uma pessoa com o perfil sal sulfúrico, né, como é o caso do Putin, integrando a sua personalidade, tende a ser impulsiva e, às vezes, agressiva, sem ponderar muito sobre as consequências de suas atitudes ou palavras. Na mesma velocidade com que apoia alguém, dar as costas sem qualquer remorso. Procura sempre o caminho mais rápido e prático para solucionar os problemas. Já o perfil mercúrio sulfúrico, né, integrando a sua personalidade, possui um senso crítico acentuado, podendo ser aquela pessoa que ou reclama de tudo, ou tem um raciocínio rápido e sente atração por atividades que desafiem a mente. E tendem a não gostar de ser contrariadas, né, sentindo um incômodo acentuado, podendo reagir de forma violenta. Esse é o resumo do perfil numerológico e do perfil alquímico de Vladimir Putin. Se você achou interessante, eu estou deixando aqui abaixo do vídeo alguns links. Estou deixando o link para o artigo lá do nosso blog, onde tem a transcrição, em texto de tudo que foi falado aqui no vídeo. E se você deseja aprender a fazer esse tipo de interpretação, tanto numerológica quanto alquímica, a gente tem a nossa formação completa em numerologia cabalística, com um valor muito acessível. É uma formação completa, onde você vai aprender tudo o que nós sabemos sobre numerologia, e com um módulo exclusivo da nossa escola. É uma criação nossa, onde a gente ensina você a traçar esse perfil
alquímico, né? É uma exclusividade, uma criação nossa, né? Da forma que é feita. E caso você não deseje aprender, mas deseja receber o seu próprio mapa com esse tipo de interpretação, com mais de 50 páginas, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que ele tenha sido útil de alguma forma. Receba o meu fraterno abraço e até a próxima.